um segredo enterrado sob a neve e um Natal que ninguém esqueceu. Bem-vindo ao verso da pista Eu Sou Seu Anfitrião Vale. Diga-me de onde você está ouvindo esta noite. Seus comentários tornam esse mistério inesquecível. A neve caía suavemente contra as janelas altas da propriedade Harrington, onde a luz dourada das velas tremeluzia através de pesadas cortinas carmesim. Lá dentro, risos e sinos de cristal enchiam o ar. O encontro anual da elite londrina na véspera de Natal. O salão brilhava com riqueza e bom gosto, bandejas de prata com champanhe, um pinheiro imponente reluzindo com enfeites de vidro e uma lareira crepitante que pintava todos os rostos com um brilho festivo. No centro de tudo estava Lady Margaret Harrington, anfitriã majestosa, cuja reputação de charme só era rivalizada por seu talento para segredos. Aos amigos a fortuna e a temporada do perdão, declarou ela, erguendo sua taça. Os convidados, financistas, atores, diplomatas e uma ou duas figuras discretas cujas fortunas eram menos claramente conquistadas, ecoaram sua alegria. Entre eles, pairava uma tensão que só os perspicazes conseguiam perceber. Por trás de cada sorriso polido, escondia-se um antigo rancor, uma traição sussurrada ou uma dependência financeira da boa vontade de Lady Harrington. Era uma festa de máscaras, e ninguém usava as suas melhor do que ela. Precisamente às 9 horas a energia elétrica piscou uma vez, 2 vezes, e morreu. Um suspiro percorreu a sala. Por um instante, tudo o que se ouviu foi o tic-tac do relógio de pêndulo e o leve chiado do vento lá fora. Então veio o grito. Quando as luzes retornaram, Lady Harrington estava caída ao lado da árvore de Natal. Sua taça de champanhe quebrada, uma mancha escarlate vívida, florescendo no corpete de seu vestido prateado. O coronel Stratford, seu velho amigo e convidado de honra, ajoelhou-se ao lado dela. Meu Deus! Ela foi esfaqueada. No silêncio atordoante que se seguiu, alguém sussurrou. A porta estava trancada, por dentro. O pânico se espalhou como uma faísca entre folhas secas. Ninguém havia entrado ou saído. Ninguém havia visto o assassino. E, no entanto, em algum lugar entre os convidados elegantemente vestidos, estava a pessoa que acabara de assassinar sua anfitriã. Quando a polícia chegou, a neve havia selado as estradas e a fuga era impossível. A propriedade tornou-se uma gaiola dourada. Cada hóspede confinado ali, cada um carregando segredos. O inspetor Jameson, um homem corpulento com predileção por fanfarronice, assumiu imediatamente o comando. Ninguém sai desta casa sem que eu fale com todos, rosnou. Vamos descobrir quem fez isso, não se enganem. Mas, em meio à multidão murmurante, um homem baixo e impecavelmente vestido ajeitou a gravata em silêncio. Seu bigode, preciso e perfeitamente encerado, brilhava à luz da lareira. Seus olhos cinzentos e penetrantes não deixavam escapar nada. A mão trêmula da criada, o sapato gasto do coronel, o leve aroma de jasmim pairando perto da cadeira da vítima. Talvez, mon ami, disse Hercule Poirot suavemente, não seja uma questão de quem estava mais próximo de Lady Harrington, mas de quem mais temia o que seu próximo brinde poderia revelar. Enquanto observava os rostos assustados, a mente de Poirot começou a ordenar o caos com a precisão de um relojoeiro. Em algum lugar naquele salão imponente, não havia apenas um assassino, mas uma motivação entrelaçada com orgulho, ganância e a única coisa que nem mesmo o Natal conseguia esconder, a verdade. E assim começou, caso do segredo, que matou o Natal. Os convidados estavam reunidos na grande sala de estar, com a lareira agora acesa e o calor festivo substituído por um frio cortante. Ninguém falou por vários instantes depois que o corpo de Lady Harrington foi levado para a biblioteca e coberto com um xale de seda. Lá fora, a neve caía em um silêncio pesado, intensificando o isolamento da casa.
A polícia, embora nominalmente no comando, já havia descoberto o que todo policial inglês teme. Uma sala cheia de pessoas inteligentes, cada uma com uma opinião, e um pequeno belga que parecia ver muito mais do que deveria. Poirot estava um pouco afastado, as mãos entrelaçadas com cuidado à frente, o olhar movendo-se de rosto em rosto, como se estivesse examinando peças em uma galeria. Cada detalhe era registrado. O tremor de uma mão, o olhar fugaz, o ritmo irregular de uma respiração. Mesdames et messieurs, começou ele finalmente com a voz calma, comedida, cortando o murmúrio nervoso. Perdoem-me se me intrometo nesta ocasião tão infeliz. Sou Hercule Poirot, e fui um convidado esta noite como vocês. Mas acredito, seus olhos brilharam, que antes que esta noite termine, encontraremos a verdade escondida entre nós. O inspetor Jameson resmungou, claramente incomodado com essa presunção de autoridade. Vamos ouvir os depoimentos um de cada vez, Monsieur Poirot. Não há necessidade de discursos pomposos. Poirot inclinou a cabeça levemente. Mas é claro, só peço que sejamos ordeiros. A desordem é a mãe das conclusões falsas. Jameson assentiu de má vontade, e Poirot dirigiu-se ao primeiro dos convidados, um homem alto, de ombros largos, cujo rosto exibia a rigidez do comando. Coronel Stratford, militar aposentado, conhecido por sua lealdade a Lady Harrington e por certos boatos sobre dívidas contraídas durante os anos de guerra. Sua voz era firme, mas seus olhos se voltavam com frequência para a porta fechada da biblioteca. Eu estava perto da lareira quando as luzes se apagaram, disse ele. Ouvi o copo dela cair, mas pensei que fosse o barulho do apagão. Quando as luzes voltaram, ela tinha sumido, uma coisa terrível. Poirot observou-o atentamente. O senhor estava bem perto, não é, mon coronel? Talvez perto o suficiente para ver quem estava ao lado dela naquele instante, diante da escuridão. Stratford apertou o maxilar. Não consegui ver nada, cara. Escuridão total. Poirot assentiu, pensativo. E, no entanto, você não se moveu para ajudar, embora ela fosse sua amiga mais antiga. Você esperou até que as luzes voltassem. O coronel se irritou. Bem, Sim, acho que sim. Eu não queria atropelar ninguém. Poirot sorriu gentilmente. Tá, o senso de propriedade inglês, mesmo no escuro. Em seguida, veio a senhorita Evelyn Ross, a jovem dama de companhia de Lady Harrington, uma mulher de postura serena, embora sua tez pálida revelasse choque. Suas mãos enluvadas se contorciam nervosamente no colo. Eu adorava Lady Harrington, murmurou. Ela era como uma mãe para mim. Poirot inclinou-se ligeiramente para a frente. Adoração, mademoiselle, é uma palavra forte. Mas às vezes o afeto esconde ressentimento, n'est-ce pas? Seus lábios tremeram. Ressentimento? Não, nunca. Então talvez ciúme, disse ele suavemente. Você morava com ela, não é? Você administrava a correspondência dela, seus compromissos, seus casos. O olhar dela vacilou. Sim, eu fiz tudo por ela. Tudo, até mesmo aqueles assuntos que ela não gostaria que os outros vissem. O tom de Poirot era delicado, não acusatório. As bochechas de Evelyn coraram. Não sei o que você quer dizer. Talvez não, disse Poirot suavemente. Mas acho que voltaremos a isso. Perto da janela estava Leonard Pierce, um jovem dramaturgo cujos sucessos recentes haviam atraído o patrocínio de Lady Harrington. E talvez algo mais. Seu charme era ensaiado, sua dor exagerada. É impensável, disse ele balançando a cabeça. Lady Harrington era minha amiga. Ela acreditava em mim. Poirot olhou para ele friamente. E financiou você, não é? O nome dela aparecia frequentemente em suas dedicatórias. Pierce abriu os braços. Ela acreditava em talento. Tinha um julgamento excelente. De fato, murmurou Poirot, até que ela escolheu sua companhia para o Natal. Ouviu-se uma risadinha abafada, no canto onde Verônica Vale se espreguiçava com um ar de melancolia teatral. A famosa atriz de teatro fora rival de Lady Harrington, tanto na sociedade quanto no amor.
Seus olhos escuros brilhavam com algo entre irritação e diversão. Ah, vamos lá, monsieur, disse ela preguiçosamente. Todos sabemos que Margaret gostava de colecionar seus pequenos discípulos. Leonard era apenas o mais novo. Poirot virou-se para ela. E a senhora, Mademoiselle Vale, foi convidada por amizade ou por pena? A expressão dela endureceu. Nós já fomos amigas. Antes dela roubar algo que era meu. Algo! Os lábios de Verônica se contorceram. Alguém. Um murmúrio percorreu a sala. Os olhos de Poirot se estreitaram quase imperceptivelmente. Ah, questões do coração. Podem ser mais perigosas do que facas, não acha? Diante disso, o mordomo Harrison, que estivera rondando a porta, deu um passo à frente de repente. Senhor, se me permite, Lady Harrington recebeu uma carta esta tarde. Pareceu deixá-la aflita. Ela a rasgou imediatamente e jogou no fogo. O olhar de Poirot se aguçou. Uma carta de quem? Não sei dizer, senhor. A letra era desconhecida. Poirot trocou um olhar com Hastings, que tomava notas em silêncio perto da janela. Uma carta destruída, murmurou Poirot. Um quarto trancado. Uma morte na escuridão. E uma reunião daqueles com motivos, alguns conhecidos, outros não, para ver a dama silenciada. Sim, fica mais claro, embora ainda não o suficiente. Jameson pigarreou. Teremos que procurar naquela lareira. Pode ter sobrado um fragmento. Poirot assentiu distraidamente, ainda observando os convidados. Seus rostos revelavam a lenta e sorrateira percepção de que o grande detetive via mais do que eles desejavam revelar. A tempestade lá fora uivava, sacudindo as vidraças. Uma tora estalou no fogo, levantando uma breve chuva de faíscas. Evelyn Ross estremeceu. Leonard Pierce olhou para os sapatos. Verônica Vale acendeu um cigarro com as mãos que tremiam apenas levemente. Poirot foi até a janela, olhando para os gramados cobertos de neve lá fora. Uma carta, uma briga, talvez, ou uma revelação adiada para esta noite. Acho, meus amigos, que Lady Harrington preparou um presente neste Natal que não tinha a intenção de agradar. Uma verdade que ela pretendia revelar. Ele se virou para eles com uma expressão serena, porém severa. Que é por essa razão, não apenas por roubo ou paixão, que ela foi silenciada. Jameson franziu a testa. Você fala como se já soubesse o motivo. Poirot deu um leve sorriso. Eu sei, meu caro inspetor. Apenas uma coisa. Que entre nós está alguém que não conseguiu encarar a luz da verdade. Mas a escuridão, assim, era a aliada deles. Ele ajustou os punhos com um leve traço de satisfação brilhando em seus olhos. E agora, por favor, vamos examinar o quarto em si. Pois, embora eu pouco me importe com pistas físicas, às vezes até a menor desordem em um mundo supostamente perfeito sussurra para mim, que busquei destruí-lo. O grupo seguiu hesitantemente Poirot em direção à porta da biblioteca. O cheiro de pinho e sangue ainda pairava no corredor. Em algum lugar acima, um relógio bateu 10 badaladas. A véspera de Natal, que começara com música e risos, agora avançava em direção ao silêncio e ao medo. E no coração desse silêncio, as pequenas células cinzentas de Hercule Poirot iniciavam seu trabalho silencioso e implacável. A biblioteca cheirava a couro velho e cera de vela e, por baixo de tudo, a doçura metálica do sangue que se agarrava ao chale de seda que cobria Lady Harrington. Poirot parou na soleira, a cabeça ligeiramente inclinada, como se estivesse ouvindo a própria sala. Harrison, o mordomo, deixara a lareira acesa, mas apagada. Jameson, com uma ordem murmurada, mandou um guarda trazer fósforos. O clarão repentino da chama fez as lombadas douradas das prateleiras saltarem e, naquela rápida dança de luz, o olhar de Poirot moveu-se com uma precisão que parecia quase mecânica. Escrivaninha, lareira, as cortinas pesadas, a mesa dobrável perto da árvore de Natal onde o champanhe fora colocado antes. Nada na disposição estava verdadeiramente desordenado. E, no entanto, como ele costumava dizer,
Cada crime cria uma geometria. Ele foi primeiro até a escrivaninha. O mata-borrão estava limpo, limpo demais. A caneta estava exatamente na horizontal em relação à borda. O tipo de organização que sugeria não apenas limpeza, mas um ritual de controle. Na gaveta da direita, papel de carta com o brasão dos Harrington. Na da esquerda, um compartimento forrado de veludo com um espaço que fez Poirot arquear as sobrancelhas. Harrison, disse ele suavemente, havia um abridor de cartas de prata aqui. Havia, senhor, respondeu o mordomo. Um gládio romano em miniatura. Lady Harrington gostava dele. Sua voz falhou. Não está mais lá. Jameson soltou um grunhido de satisfação. Aqui está. Uma arma certeira para um assassinato certeiro. Talvez, disse Poirot, com o peso de um floco de neve caindo. Ele foi até a lareira. O fogo estava frio, mas as cinzas formavam um monte delicado que ainda não havia se acomodado em um cinza uniforme. Poirot, com uma pinça, retirou um pedaço enrolado e enegrecido. Era a ponta de um papel grosso, queimado até virar renda em uma das bordas. Sobre o triângulo remanescente, havia letras tênues em tinta azul, os traços quase desgastados onde a caneta havia hesitado. Ele o girou para que a luz deslizasse pela superfície. Observe, Hastings, murmurou. Faz código, e à volta do que pode ser um L. Códice, eu acho, e abaixo a sílaba Ross. Ou possivelmente apenas as últimas letras de uma palavra mais longa, mas me divertiria se fosse um nome. Evelyn Ross respirou fundo, quase como um suspiro, e apertou os dedos com força. Verônica Vale a observava com a curiosidade franca de um gato observando um pássaro. O coronel Stratford encarou o pedaço de papel sem compreender, com o maxilar trêmulo. Leonard Pierce mudou de posição e inspecionou o punho desfiado do paletó, como se punho e codicilo tivessem a mesma importância. Um codicilo explica muita coisa, disse Jameson, encantado. Dinheiro, provisão. Alguém cortou um testamento ou alguém acrescentou. Isso lhe daria motivo suficiente. Motivos são como azevinho no Natal, meu caro inspetor, disse Poirot. Eles adornam cada lareira. Eles nos dizem apenas que uma casa celebra uma estação, não quem acendeu as velas. Ele usou a pinça para colocar o pedaço delicadamente no canto da mesa. Vamos ver se algum outro fragmento sobrevive. Ele foi até o corpo. O chale de seda foi levantado. Poirot inclinou a cabeça, num gesto quase reverente. O ferimento era pequeno, sem irregularidades, e localizado logo abaixo do seio esquerdo. O vestido ao redor estava manchado com uma flor que chegava quase à cintura. Não uma estocada frenética, uma estocada rigorosa. Ele observou o ângulo, a profundidade sugerida pela mancha e o padrão onde o cetim havia vincado. Uma lâmina estreita, talvez triangular, disse ele suavemente. E a mão que golpeou, calma. Jameson agachou-se desajeitadamente. Da frente? Sim, disse Poirot. Ela conhecia o assassino, ou não temia a presença dele. Na escuridão, uma proximidade familiar não é alarmante. Seus olhos se ergueram para a árvore, finos pingentes de vidro, velas prateadas com os pavios apagados, um colar de pérolas artisticamente entrelaçado entre os galhos. Um dos ornamentos inferiores, uma pequena adaga dourada que lembrava a história de São Jorge, pendia torto. Poirot não a tocou. Apenas notou a fina covinha em forma de crescente na cera abaixo, como se um dedo quente a tivesse pressionado com muita força. Ele finalmente se virou para a porta. Você disse que estava trancada por dentro, comentou. Quem disse isso? Seu tom era quase ocioso. Sim, senhor, respondeu Harrison prontamente. Quando as luzes voltaram, empurrei a maçaneta. Ela não cedeu. Girei a chave. Por dentro e abri. Por dentro. O olhar de Poirot era sério. Tem certeza? Sim, senhor. A chave estava na fechadura. Poirot curvou-se, examinando o escudo. Um velho encaixe, a placa polida por gerações.
No próprio buraco da fechadura, uma leve mancha de algo mais escuro que latão, como fuligem, e ao longo da borda da soleira, preso na penugem do tapete persa, um fio fino como um fio de cabelo, não maior que sua unha. Poirot tirou um pequeno envelope e, usando um cartão de visita, puxou o fio para dentro. O senhor tem muita certeza, monsieur le maître d'hôtel, disse ele gentilmente. E sua certeza é admirável. Mas a escuridão, ela pode criar convicções com a mesma facilidade com que cria oportunidades. Ele olhou novamente para a janela. A geada havia traçado padrões de samambaias que transformavam os vidros em filigranas. Lá fora, o gramado jazia intacto, a neve como papel colado. Nenhuma pegada. As portas-janelas estavam trancadas por dentro. O quarto, então, era uma caixa com as juntas bem coladas. Entrar na escuridão e sair na luz sem ser visto exigia magia ou preparação. Do canto perto da mesa dobrável surgiu um sopro de perfume. Jasmim, tênue como uma lembrança. Era uma nota que Poirot já havia sentido na sala de estar, misturada à fumaça de velas e à resina de pinho. Agora, naquele ar mais tranquilo, destacava-se como um instrumento solo. Ele olhou sem ser óbvio para Verônica Vale, cujo perfume podia marcar o ar como uma assinatura. Mas Verônica estava mais distante, perto da estante com o rótulo Viagem, África e Índia. Evelyn Ross, no entanto, havia se aproximado da mesa dobrável e depositado ali, com cuidado trêmulo, a rolha de champanhe que estivera segurando. Você estava ao lado de Lady Harrington quando o brinde foi feito? Perguntou Poirot. Sim, respondeu Evelyn, forçando-se a manter a compostura. Fiquei um pouco atrás da cadeira dela. Servi-lhe o copo. E depois do apagão? Ele perguntou suavemente. Eu não me mexi. Não conseguia enxergar. Achei melhor... Ela parou. É esperar. Assim como o coronel. A boca de Poirot se curvou sem humor. É tão inglês. Entre a coragem e a cortesia triunfa. Leonard Pierce disse, talvez rápido demais. Eu não estava nem perto dela. Eu estava ao piano. Estendi a mão e toquei uma nota para verificar. Bem, para verificar se era mesmo um apagão. Era. Seu sorriso vacilou. Fiz uma piada sobre tocar no escuro. Ninguém riu. Não, disse Poirot, imagino que não. Jameson se endireitou, limpando os joelhos. Bem, temos a arma desaparecida da mesa e uma carta na lareira que menciona um codicilo. É um começo. É uma forma, admitiu Poirot. Voltou para a escrivaninha, passando o dedo, sem tocar, apenas alinhando, pela borda do mata-borrão. Um único ponto de luz brilhante brilhou no carpete logo abaixo da cadeira. Poirot ajoelhou-se e, com um lenço dobrado, pegou uma conta de vidro perdida do tamanho de um grão de mostarda. Ele a ergueu. Do vestido, disse ele para ninguém em particular. Do vestido de Lady Harrington. Quando caiu? Antes de ela entrar aqui, ou depois. Ele recolocou a conta no lenço e o guardou. Harrison, faça a gentileza de chamar o eletricista que você mantém de plantão na propriedade. Com este tempo, senhor, depois o zelador que cuida da caixa de fusíveis. Alguém deve ter ido lá esta noite, murmurou Poirot. Apagões não chegam como Papai Noel pela chaminé. São convidados. Um tronco pousou na lareira com um suspiro. O cômodo se acalmou. A tempestade se arrastou pela casa e se manteve presa às paredes. Poirot se virou, dirigindo-se a todos com serena firmeza. Lady Harrington pretendia uma revelação. O fragmento sugere a lei, as alterações da sorte. Alguém ganharia. Alguém perderia. Não discutiremos com essas generalidades, mas há algo mais íntimo. Um perfume que está presente onde não deveria estar. Uma chave onde não deveria estar. Um fio que não pertence ao tapete. E uma arma faltando que talvez nem seja a arma. Os olhos de Verônica piscaram. Não é a arma? Nem tudo que reluz é o gládio romano, mademoiselle, disse Poirot sem maldade. Deixou o olhar pousar brevemente na pequena adaga dourada na árvore,
e depois desviou-se novamente, como se tivesse olhado para uma estrela, mas pretendesse demonstrar interesse apenas pela noite. Ele alisou o bigode, um gesto de contenção. Vamos prosseguir com as entrevistas. Mas primeiro, inspetor, uma pequena experiência. Fechou a porta da biblioteca, girou a chave e, tirando do bolso do colete um pedaço de seda preta, não mais longo que o fio, mas infinitamente mais condescendente, passou-o delicadamente por baixo da porta e de volta como um mágico. Veja, disse ele quase para si mesmo, como é fácil chegar a uma certeza. Sorriu, frio e preciso. Agora, meus amigos, voltemos para a sala de estar. A verdade ainda não está pronta para ir ao fogo. Precisamos aquecê-la gradualmente. O grupo retornou relutantemente à sala de estar, seus passos abafados pelos tapetes grossos. O ar havia ficado mais pesado, como se a própria casa se ressentisse da presença deles. O fogo havia ardido novamente, e o brilho de sua luz pareceu captar, por um instante, as expressões inquietas que agora se trocavam entre os convidados. Poirot, perfeitamente composto, sentou-se em uma das poltronas perto da lareira. As pontas dos dedos pressionaram-se levemente, o olhar baixo, a mente imersa em silencioso cálculo. O inspetor Jameson ficou parado, sem jeito, ao lado da garrafa, enchendo o copo com algo âmbar e forte. Precisamos mantê-los todos aqui até de manhã, murmurou. A tempestade piorou. Nenhuma carruagem chegará até nós agora. De fato, disse Poirot sem levantar os olhos. E, no entanto, isso é bom, n'est-ce pas? Pois impede o culpado de fugir para a neve. Ele ergueu os olhos de repente. Agora, mon ami, prossigamos. Não acusaremos... Oh, não, mas compreenderemos. Ele se virou primeiro para o coronel Stratford. Você era o amigo mais antigo de Lady Harrington, eu acho. Sim, respondeu o coronel com a voz entrecortada. O marido dela e eu servimos juntos na Índia. Depois que ele morreu, Bem, eu fiquei de olho nos negócios dela. Ela podia ser bem generosa. Generosa, repetiu Poirot suavemente. É uma palavra que agrada a alguns e destrói outros. Você devia dinheiro a ela, não devia? A expressão de Stratford endureceu. Ela me ajudou em um momento difícil. Eu queria retribuir. Ah, sim, disse Poirot. Mas se o codicilo que encontramos no incêndio tivesse removido seu nome do testamento dela, então o pagamento não seria mais possível. Apenas ressentimento. O coronel apertou os lábios. Isso é um absurdo. Eu podia estar em dívida com ela, mas eu nunca... Meu Deus, cara, você não pode sugerir... Poirot levantou a mão. Não sugiro nada. Apenas observo. É meu hábito. Voltou o olhar para o jovem dramaturgo Leonard Pierce. E o senhor, Monsieur Pierce? Lady Harrington também foi generosa com o senhor, não foi? Pierce deu uma risada nervosa. Se você quer dizer que ela financiou minhas peças, sim. Ela gostava de se sentir parte de algo brilhante. Parte de alguma coisa, murmurou Poirot. Ou de alguém. Diga-me, você também fazia parte do coração dela. Pierce corou bruscamente. Não sei o que você quer dizer. Acho que sim, monsieur. A atriz, senhorita Vale, disse que Lady Harrington pegou algo que era dela. Esse algo, Ned, ou alguém, talvez tenha sido o senhor. Verônica Vale exalou uma nuvem de fumaça, com um sorriso frio. Fiquei noiva de Leonard por 6 meses. Então, de repente, Lady Harrington o convidou para jantar, para aconselhá-lo sobre assuntos sociais. Na semana seguinte, ele foi seu companheiro constante. Não tenho ilusões sobre a gratidão dos homens. A voz de Pierce tremeu. Não foi nada disso. Ela admirava o meu trabalho, nada mais. O olhar de Poirot suavizou-se, mas só um pouco. Talvez fosse o que parecia. Mas a admiração, pode ser uma semente perigosa. Ela se transforma em amor em um coração, em inveja em outro. Os olhos de Verônica brilharam. Você acha que eu a matei por ciúmes? Acho, disse Poirot, que o ciúme é uma planta que prospera em muitos jardins.
E esta noite floresceu em algum lugar sob este teto. Ele voltou sua atenção para Evelyn Ross, que estava sentada em silêncio perto da janela, com as mãos entrelaçadas com força. Mademoiselle Ross, a senhora esteve com Lady Harrington o dia todo, não é? Sim, ela disse fracamente. Ela me fez escrever cartas, arrumar a mesa. Parecia distraída, nervosa até. Nervosa. Repetiu Poirot. E mesmo assim ela não disse nada? Ela me disse, pouco antes do jantar, que tudo seria diferente amanhã. Disse que tinha feito algo corajoso. Perguntei o que ela queria dizer, mas ela apenas sorriu. Os olhos de Poirot brilharam. Ah, corajoso. Essa é uma palavra raramente usada para questões domésticas simples. Refere-se a uma decisão que pode prejudicar outras pessoas. Um codicilo, talvez? Ou uma confissão? Evelyn hesitou. Eu não sei. Ela parecia mais leve, de alguma forma, como se tivesse se libertado de alguma coisa. Poirot recostou-se, cruzando os braços, e em poucas horas ela estava morta. Uma coincidência cruel. Jameson, impaciente, deu um passo à frente. Você está insinuando que a garota sabia algo sobre este codicilo? Porque nós podemos... Não, inspetor, interrompeu Poirot suavemente. Não vamos intimidar a jovem. A verdade chega mais facilmente àqueles que não estão encurralados. Evelyn então ergueu os olhos, e havia algo em seus olhos. Medo, sim, mas também vergonha. Eu a ouvi discutindo, disse ela de repente. Mais cedo esta noite. Na biblioteca. Com quem? Não sei. A porta estava fechada, mas reconheci a voz dele. Seu olhar se voltou para o coronel. Era profundo, baixo, mas raivoso. Ela disse, o dinheiro é meu e farei o que quiser. Ele disse algo sobre desgraça, sobre dívidas. Então ouvi a porta bater. Stratford levantou-se bruscamente, o rosto vermelho. Bobagem! Eu falei com ela, sim, mas só para avisá-la sobre emprestar dinheiro para aquele tal de Pierce. Ela estava jogando dinheiro fora. Os olhos de Poirot brilharam. O senhor é rápido em negar o que ninguém o acusou, mon coronel. Interessante. O coronel sentou-se novamente, murmurando algo baixinho. Poirot se levantou, caminhando lentamente pela sala. Seus sapatos não faziam barulho no carpete. Temos 4 que eram próximos a ela de maneiras diferentes. Um pela amizade, um pela dependência, um pela ambição e um pelo afeto. Cada um tem a ganhar ou perder algo com a verdade que Lady Harrington desejava revelar. Ele parou diante da lareira, observando o relógio sobre a lareira. Seu pêndulo oscilava firmemente, marcando os segundos como um batimento cardíaco. No entanto, há outra presença que não consideramos, disse ele suavemente. Aquela que apagou as luzes. A sala ficou em silêncio. É um truque antigo, meus amigos, continuou Poirot, mas requer acesso e tempo. A caixa de fusíveis fica no porão, não é, Harrison? Sim, senhor, disse o mordomo nervoso, descendo o corredor pela escada de serviço. E onde você estava quando as luzes falharam? Na despensa, senhor, buscando mais vinho. Ah, Poirot se virou ligeiramente. E quando a luz voltou, você foi o primeiro a notar que a porta estava trancada. Sim, senhor. Fui abrir. Poirot deu um leve sorriso. Você é um servo muito eficiente, Harrison. Sempre presente nos momentos de necessidade. O mordomo engoliu em seco. Juro, senhor, não tive nada a ver com isso. Claro, disse Poirot afavelmente. Não acusamos ninguém. Mas talvez amanhã de manhã, quando a neve estiver menos intensa, inspecionemos a caixa de fusíveis. Acho que se olharmos com atenção, veremos se a escuridão foi um acidente ou cúmplice. Jameson terminou sua bebida, franzindo a testa. E agora, Poirot? Vamos esperar até o amanhecer? Poirot olhou para a janela, onde a tempestade arranhava o vidro. A noite vai passar, disse ele suavemente. Mas antes disso, alguém aqui vai perceber que o silêncio se torna insuportável. A verdade é que ele não dorme facilmente. Ele se agita, sussurra e mais cedo ou mais tarde falará. Evelyn estremeceu. Verônica apagou o cigarro.
O coronel cerrou os dentes. Apenas Leonard Pierce, talvez sem perceber o quanto estava pálido, estendeu a mão para a tampa do piano e fechou-a suavemente, o som ecoando como um suspiro pela sala escura. Poirot ajustou as abotoaduras com a expressão serena. Agora, meus amigos, vamos descansar. Mas nem todos nós teremos bons sonhos esta noite. O fogo já havia se apagado, transformando-se em um brilho alaranjado opaco, e o grande relógio no corredor tinha acabado de bater meia-noite, quando Poirot finalmente se levantou da cadeira. A sala de estar estava silenciosa, exceto pelo leve chiado do vento batendo nas janelas. Os convidados haviam se recolhido aos seus quartos, ou melhor, haviam sido instruídos a permanecer neles, mas ninguém na casa dormia de verdade. Poirot, movendo-se com precisão e sem pressa, atravessou o cômodo e ajustou uma vela sobre a lareira para que a chama queimasse uniformemente. Hastings, que cochilava perto da lareira, mexeu-se com o movimento. — Você não vai se aposentar, Poirot? Ele perguntou, esfregando os olhos. — Não, meu amigo, respondeu Poirot suavemente. Há momentos em uma investigação em que é preciso deixar a mente descansar, mas não as pequenas células cinzentas. Elas devem continuar a funcionar como um relógio na escuridão. Hastings se levantou e se espreguiçou olhando para a porta. — Você acha que o assassino ainda está acordado? Poirot deu um pequeno sorriso. — Mas sim. Assassinos, meu amigo, raramente dormem bem na primeira noite do crime. Eles ficam atentos a passos, a sussurros, ao som de uma chave girando. Ele voltou o olhar para o longo corredor que levava aos quartos de hóspedes. O leve rangido da velha casa ecoou em algum lugar acima, seguido pelos passos lentos e deliberados de alguém passando pelo patamar. Poirot inclinou a cabeça ligeiramente. — Ali, murmurou. — Está ouvindo? Hastings assentiu, agora alerta. — Sim, passos. Mas todos foram instruídos a permanecer em seus quartos. — Exatamente, disse Poirot. Vejamos quem se considera isento de obediência. Eles se moveram silenciosamente pelo corredor escuro, os sapatos de verniz de Poirot silenciosamente no corredor. O ar cheirava levemente a cera de abelha e rosas dos vasos, que Lady Harrington havia colocado mais cedo naquele dia. À medida que se aproximavam do patamar, a luz da vela de Poirot revelou o esvoaçar de um roupão branco desaparecendo na esquina. Evelyn Ross. Poirot não disse nada. Apenas a seguiu em passo cadenciado. Ela parou na porta da biblioteca, hesitante, com a mão tremendo ao tocar a maçaneta. Então, com um pequeno suspiro, empurrou-a e entrou. Poirot esperou um momento e entrou atrás dela. Evelyn estava ajoelhada perto da lareira, o rosto iluminado pelo brilho opaco das brasas. Em sua mão segurava um atiçador de metal, e ela remexia as cinzas. — Mademoiselle, disse Poirot suavemente. Ela congelou, o atiçador batendo na pedra. — Monsieur Poirot, eu não conseguia dormir. Pensei que talvez eu pudesse recuperar o que você não queimou completamente, talvez. Os olhos dela se arregalaram. — Não sei o que você quer dizer! Poirot se aproximou lentamente. — A senhora procurou a carta, mademoiselle. Aquela que Lady Harrington jogou no fogo. A senhora esperava que talvez um fragmento maior tivesse permanecido. A senhora teme o que ela possa revelar. — Não tenho medo de nada, sussurrou ela. Só queria saber por que ela fez isso. O tom de Poirot suavizou-se. — Você gostava dela? — Sim, disse Evelyn com a voz embargada. Ela foi gentil comigo quando ninguém mais foi. Eu devia tudo a ela. Mas ultimamente ela tinha mudado. Ela me olhava como se eu fosse uma estranha. E hoje à noite, antes do jantar, ela me disse que estava fazendo uma alteração no testamento. Achei que ela pretendia me deixar algo. Mas quando ela foi à biblioteca, trancou a porta. Quando tentei falar com ela mais tarde, ela disse apenas que o Natal traria liberdade. Liberdade para quem? Perguntou Poirot gentilmente. Ela balançou a cabeça. Não sei. Mas eu senti que ela estava com medo de alguém.
Poirot estudou o rosto dela, o tremor do lábio inferior, o medo misturado à culpa. Você a amava, disse ele baixinho, e talvez em algum canto do seu coração você também a odiasse. A dependência pode ser tão pesada quanto correntes. Ela se virou, as lágrimas brilhando à luz das velas. Você acha que eu a matei? Acho, disse Poirot, que a senhora tem medo de algo que não é a morte, mademoiselle. Só isso. Ele se inclinou em direção à lareira, remexendo as cinzas com cuidado. Outro fragmento carbonizado subiu à superfície. Ele o recolheu delicadamente com um lenço. A tinta estava quase acabando, mas uma palavra permaneceu clara. Executor. Ele dobrou o pedaço de papel e olhou para cima. Volte para o seu quarto, Mademoiselle Ross. Durma se puder. Mas se não puder, pelo menos não fique vagando. A verdade, eu lhe prometo, não permanecerá enterrada até a manhã seguinte. Depois que ela saiu, Poirot permaneceu ali por mais um instante, fitando o fogo. Hastings, que esperava perto da porta, sussurrou. Você acha que ela está mentindo? Poirot balançou a cabeça lentamente. Não mentindo. Escondendo, talvez, mas por medo, não por culpa. Mesmo assim, é curioso, não é? Ela procura algo nas cinzas que o assassino desejaria destruir. Por que não deixar que permaneça escondido? Por que, disse Hastings, talvez ela esteja protegendo outra pessoa. Exatamente, mon ami, murmurou Poirot. E proteção? É sempre uma faca de dois gumes. Ele se endireitou, limpando um grão de cinza da manga. Agora precisamos procurar em outro lugar. Há alguém cujos nervos estão bem escondidos. Vamos ver se eles continuam assim. Encontraram o coronel Stratford acordado na sala de fumantes, com um copo de conhaque à sua frente, o rosto pálido, mas sereno. Ele ergueu os olhos quando entraram. Não consegui dormir, disse ele seco. A tempestade está barulhenta demais. Poirot sentou-se à sua frente. De fato, mas acho que não é o vento que o perturba, mon coronel, mas a lembrança da sua conversa com Lady Harrington. Stratford enrijeceu-se. Você andou falando com aquela garota, não é? Eu converso com todo mundo, disse Poirot afável. E eles me contam muito, mesmo quando acham que não. Você estava com raiva esta noite. Falou de dívidas, desgraça e ruína. E, no entanto, acredito que sua raiva não era por si mesmo, mas por outra pessoa. Stratford hesitou, depois desviou o olhar. Os bens do marido dela ficaram sob minha guarda depois que ele morreu. Ela confiava em mim. E eu... Bem, houve investimentos que fracassaram. Ela nunca me culpou. Simplesmente descartou a perda. Mas eu não conseguia conviver com isso. Pensei que talvez ela estivesse mudando o testamento para me perdoar oficialmente, para consertar as coisas. E quando ela lhe disse que estava nomeando outra pessoa como seu executor testamentário, e perguntou Poirot suavemente. O coronel apertou a mão em volta do copo. Como você? A palavra ainda vive, mesmo nas cinzas, respondeu Poirot gentilmente. Ela pretendia dar esse poder não a você, mas a outra pessoa. A quem, eu me pergunto? Os olhos de Stratford se desviaram, incertos. Ela não disse. Então talvez, disse Poirot levantando-se. Deixemos as cinzas falarem novamente pela manhã. Ele se virou para a porta, seu tom calmo, mas seus olhos ardiam com uma certeza silenciosa. Alguém aqui segurou a caneta que teria mudado tudo, e outro, sabendo disso, escolheu silenciar a mão que escrevia. Quando Poirot e Hastings voltaram para o corredor, o vento uivava no beiral, e a velha casa emitiu um rangido longo e baixo, como se estivesse protestando. Poirot fez uma pausa, a chama da vela tremendo. É quase 1 hora, disse ele suavemente. Ao amanhecer, mon ami, o assassino começará a ceder sob a própria consciência. E quando isso acontecer, precisamos estar lá para ouvir. Os corredores de Harrington Hall estavam estranhamente silenciosos, mas o silêncio transbordava inquietação. A vela de Poirot projetava sombras longas e inquietas, que pareciam se mover por conta própria, enquanto ele e Hastings subiam a escada.
O tic-tac fraco do grande relógio ecoava pelos corredores, marcando cada segundo como o pulsar de um segredo à espreita. Em algum lugar ao longe, uma porta se fechou com um clique, suavemente, mas o suficiente para que a cabeça de Poirot se inclinasse levemente, como um cão de caça inclina a orelha ao som que reconhece. Alguém mais está acordado, sussurrou Hastings. Sim, murmurou Poirot. Mas a questão, mon ami, não é quem não consegue dormir, mas sim por quê. Chegaram ao patamar. A porta ao fundo, pertencente a Verônica Valley, estava entreaberta. Uma fina faixa de luz penetrava pela fresta, oscilando como se viesse do brilho de uma única vela. Poirot fez sinal para que Hastings se afastasse, avançou silenciosamente e bateu uma vez na porta. Mademoiselle Valley. Ele chamou suavemente. Uma pausa. E então sua voz, controlada, mas cansada. O senhor também não dorme, Monsieur Poirot? Ele empurrou a porta delicadamente. A atriz estava sentada diante da penteadeira, ainda de vestido de gala, seu reflexo fragmentado no espelho tríptico. A piteira de prata tremia levemente em sua mão. Não, disse Poirot. Não quando a noite esconde muitas atuações. Eu queria ver como a protagonista se comportaria no ato final. Os lábios de Verônica se contraíram em um sorriso sem humor. Sempre o dramaturgo, não é? Ela se virou ligeiramente para ele. Se veio perguntar se eu matei Margaret Harrington, vou te poupar do trabalho. Não matei. Poirot se aproximou com o olhar atraído para a penteadeira. Entre os cosméticos e joias, havia um frasco de perfume de cristal destampado, com o leve aroma de jasmim preenchendo o ar. É curioso, murmurou, como este perfume se espalha de cômodo em cômodo esta noite. Ele permanece na biblioteca, embora você alegue ter saído da festa antes do brinde. Sua mão congelou na penteadeira. Esse perfume, disse ela bruscamente, não é incomum. Evelyn também o usa. Ela copiou tudo, do meu andar, do meu timbre até do meu perfume. Ah, disse Poirot. E, no entanto, a imitação é a forma mais sincera de lisonja, ou talvez a mais perigosa. Ele examinou o espelho. Um dos painéis apresentava uma leve mancha, como se uma mão o tivesse pressionado recentemente. A senhora andou chorando, mademoiselle? Sua risada era frágil. Chorando? Dificilmente. Margaret Harrington está morta. É o fim de anos de rivalidade. Mas acho que terei que encontrar alguém novo para desprezar. Poirot a observou em silêncio. E, no entanto, há algo que a senhora esconde. Veja bem, mademoiselle, o ódio raramente existe sozinho. Ele anda de mãos dadas com o amor. Os olhos dela brilharam. Você acha que eu a amava? Eu acho, ele disse gentilmente, que talvez você amasse a versão de si mesmo que ela destruiu. Pela primeira vez, sua atitude desafiadora vacilou. Ela era cruel em sua gentileza, sussurrou. Ela me deu papéis, apresentações, influência, e então me lembrou que eu devia tudo a ela. Cada sucesso, cada manchete, ela fazia parecer caridade. E Leonard? Ah, ela gostava mais disso. Vê-lo se aproximar dela só para me ver sofrer. O olhar de Poirot não vacilou. Você a confrontou esta noite? Verônica ergueu os olhos bruscamente. Não, eu não suportaria falar com ela. Fiquei neste quarto enquanto vocês brindavam à sua santa generosidade. Então talvez, disse Poirot suavemente, você não se importaria se eu examinasse sua vela? Ela piscou confusa enquanto Poirot se aproximava da penteadeira. O toco de cera branca queimava mais lentamente do que o esperado, com a borda derretida e irregular como se tivesse sido reacendido várias vezes. Ele tocou o pavio de leve com o dedo. Ainda quente, murmurou. Mademoiselle, a senhora disse que não saiu do seu quarto, mas a vela... Ela conta outra história. Sua compostura vacilou. Eu caminhei até o corredor por um instante. A escuridão me assustou. De fato. E que horas eram? Não sei, talvez pouco antes das luzes se apagarem. Poirot inclinou levemente a cabeça. Antes, não depois.
Interessante, não é? Seus lábios se abriram para responder, mas nenhuma palavra saiu. Poirot curvou-se educadamente e virou-se para a porta. Obrigado, mademoiselle. A senhora me ajudou muito, embora talvez não como pretendia. Ele a deixou ali, pálida e trêmula, diante de seu reflexo fraturado. No corredor, Hastings o alcançou. Ela está mentindo, não é? Poirot assentiu. Claro, mas não sobre o que você pensa. Ela não matou Lady Harrington. Suas mentiras servem a outro mestre, o medo. Eles seguiram pelo corredor em direção à ala dos empregados. O leve cheiro de óleo de carvão ficava mais forte à medida que se aproximavam da escada lateral. Poirot parou e desceu, a luz de sua vela oscilando suavemente. Lá embaixo, ao lado de uma porta estreita que dava para o porão, uma única pegada marcava a fina camada de fuligem que cobria o chão, pequena, delicada e inconfundivelmente feminina. Poirot agachou-se, estreitando os olhos. Evelyn Ross, disse ele suavemente. Ou alguém que queira que acreditemos nisso. Ele abriu a porta. O cheiro de pedra e metal úmidos enchia o ar. A caixa de fusíveis estava na parede oposta, com a trava de latão entreaberta. Poirot passou o dedo pela dobradiça e a puxou. Havia resíduos pretos em sua luva. Recém-manuseada, murmurou. E desajeitadamente. As luzes não foram acionadas por acidente. Elas foram cortadas. Hastings franziu a testa. Mas se foi Evelyn ou o mordomo, por que trancariam a porta da biblioteca depois? Não faz sentido. Poirot deu um leve sorriso. Ah, meu amigo, assassinato nunca faz sentido. Ele faz arranjos. Uma porta trancada, um apagão, um grito. Não são coincidências. São coreografias. Ele se virou para a escada, apagando a vela antes que o vento o fizesse. Venha, Hastings. Voltamos para o calor. A noite está ficando curta, e antes do amanhecer, acho que um dos nossos jogadores vai perder o taco. Enquanto subiam, o grande relógio bateu 2 horas. Em algum lugar acima, uma porta se abriu rapidamente e se fechou novamente. Poirot parou na escada, erguendo a cabeça. Ouviu isso? Sim, disse Hastings. O quarto do coronel. Poirot assentiu, os olhos brilhando na penumbra. Bom, deixe-o andar de um lado para o outro. O coração culpado não suporta confinamento. Em breve confessará, se não em palavras, então em atos. Chegaram ao patamar novamente. Pela janela, a neve caía em véus espessos e silenciosos, selando a casa como um túmulo. Poirot olhou para fora, seu reflexo fantasmagórico no vidro. Estamos sozinhos, Hastings, disse ele suavemente. Sozinhos com a verdade e com as mentiras envoltas em seda e perfume. Pela manhã uma delas se romperá, e quando isso acontecer, veremos de uma vez por todas se a escuridão foi sua cúmplice ou sua ruína. A tempestade já havia diminuído para um sussurro baixo e constante contra as janelas quando Poirot retornou à sala de estar. O fogo estava quase apagado, reduzido a brasas que brilhavam como o coração moribundo da própria casa. Hastings o seguia de perto, ainda inquieto da descida ao porão. A descoberta da caixa de fusíveis adulterada transformara a noite de mistério em orquestração, uma performance cuidadosamente arranjada em luz e sombra. Poirot permaneceu imóvel diante da lareira, seu pequeno corpo equilibrado como um maestro aguardando a próxima nota. Temos o palco, Hastings, disse ele calmamente. Temos os atores, os adereços, a iluminação e um roteiro escrito com falsidade. O que nos falta, mon ami, é a cena final. Então você realmente acha que o apagão foi planejado? E perguntou Hastings, embora seu tom já contivesse a resposta. Poirot assentiu levemente. Planejado com precisão. Um momento de escuridão, longo o suficiente para um único ato. Mas nem todos os presentes compreenderam seu papel. Essa, Hastings, é a beleza e o defeito do drama humano. Antes que Hastings pudesse responder, um som fraco veio do corredor. O bater suave e rítmico de sapatos no mármore, hesitante, mas constante. Poirot virou-se bruscamente.
Ah, murmurou. Parece que temos uma visita esta noite. A porta se abriu lentamente e Leonard Pierce entrou, com o cabelo desgrenhado e os olhos brilhantes pela tensão da insônia. Perdoe-me, disse ele rapidamente. Eu vi a luz. Não suportava mais a ideia de ficar sozinho. Cada sombra parece com ela. Poirot gesticulou graciosamente em direção à poltrona. Sente-se, monsieur. O medo é natural, mas também pode nos descuidar. Pierce obedeceu, apertando os dedos no braço da cadeira. Você acha que um de nós fez isso? Você olha para nós como se fôssemos todos vilões dos seus quebra-cabeças. As sobrancelhas de Poirot ergueram-se ligeiramente. Não creio, senhor. Eu observei que a culpa e a inocência às vezes são separadas apenas por um único ato praticado com medo. Pierce engoliu em seco. Eu não a matei. Ela queria me ajudar. Disse que assinaria os papéis amanhã para outro investimento. É tudo o que sei. Poirot inclinou-se para a frente. Você se esqueceu, talvez, da carta? Do codicilo? Da palavra executor que renasceu das cinzas? Os olhos de Pierce se voltaram para o fogo. Não sei nada sobre testamento. Por que ela me daria o nome? Eu não tinha nada. Nada para dar a ela. Não, disse Poirot suavemente, mas há muito a ser levado. Os lábios do dramaturgo tremeram num sorriso amargo. Você acha que eu a matei por dinheiro? Minhas peças eram a paixão dela. Eu devia tudo a ela. Poirot o observou por um longo momento, com a cabeça ligeiramente inclinada. Há uma coisa curiosa sobre a gratidão, Monsieur Pierce. Ela pode se transformar em ódio quando é usada por muito tempo. A gente se cansa de ser salvo. Pierce levantou-se abruptamente, a voz emocionada. Você não entende. Ela me arruinou com sua gentileza. Ela não me deixou ter sucesso sem sua sombra. Em todas as noites de estreia, em todas as críticas, o nome dela estava lá. A padroeira do jovem dramaturgo. Eu não conseguia respirar sem a aprovação dela. Ele parou com a respiração ofegante e as mãos trêmulas. Mas eu não a matei. O olhar de Poirot se suavizou e ele assentiu. Talvez não, mas suas palavras me dizem algo. Você desejou que ela fosse embora. Se não por sua mão, então pela sorte. Isso é útil, não? O silêncio que se seguiu foi pesado. O relógio tic-taqueava. Então, em algum lugar além da porta, um som quebrou o silêncio. Um grito abafado, fraco, mas agudo, como se estivesse abafado pela mão. A cabeça de Poirot virou-se rapidamente em direção ao corredor. Venha, disse ele, já se movendo. Encontraram a fonte no final da ala oeste, onde uma estreita passagem de empregados se encontrava com o salão principal. À porta do pequeno escritório, a sala de escrita particular de Lady Harrington estava aberta. Lá dentro, o mordomo Harrison estava agachado perto da escrivaninha, com o rosto branco como um fantasma à luz do abajur. Monsieur Poirot, graças a Deus. O que foi, Harrison? Ouvi algo. Passos perto do escritório. Quando cheguei, a janela estava aberta. Juro, senhor, que estava trancada quando verificamos mais cedo. Poirot avançou até a escrivaninha. As cortinas balançavam levemente com o vento. Papéis estavam espalhados pela superfície. Bilhetes, convites, recibos. E perto do tinteiro, uma pequena chave de latão. Poirot a pegou delicadamente. A chave da biblioteca, talvez? Sim, senhor, gaguejou Harrison. Ela sempre o guardava com ela. Curioso, murmurou Poirot. Saiu do bolso da morta, apenas para reaparecer em sua sala de escrita. Alguém quis devolvê-lo, talvez, para apagar um detalhe que se tornara inconveniente. Ele se virou para a janela. Flocos de neve voavam para dentro, derretendo no chão polido. A neve lá fora permanecia intacta, exceto por uma leve impressão, meia pegada leve demais para revelar mais do que a curva de um salto. Poirot deu um leve sorriso. Nosso visitante anda com cuidado, mas não com cuidado suficiente. Harrison pairou, ansioso. O senhor acha que o assassino voltou? Poirot recolocou a chave e fechou a janela. Não, meu caro Harrison. Assassinos não retornam à cena do crime. Eles nunca a abandonam de verdade.
Ele caminhou lentamente pela sala, examinando as paredes, os cantos, as prateleiras forradas com volumes encadernados em couro. Seus olhos se demoraram em um único envelope, separado dos demais com o lacre rompido. Abriu-o e leu em voz alta. Ao meu advogado para ser entregue em caso de minha morte. Fez uma pausa, a luz da vela brilhando em seus olhos. Mon Dieu, a dama, ela estava preparada. Hastings inclinou-se para a frente. O que está escrito? Poirot dobrou o papel cuidadosamente. Diz que Lady Harrington desejava nomear um novo testamenteiro para administrar seu patrimônio. O nome... é muito esclarecedor. É a senhorita Evelyn Ross. As palavras pairaram no ar como um golpe. Pierce, que o seguira até a porta, soltou uma exclamação baixa. Evelyn? Mas ela é só uma secretária. Ela nem saberia o que fazer com uma herança. Poirot virou-se para ele calmamente. Exatamente, monsieur. É por isso que alguém temia o que aquela nomeação revelaria. O ato de confiança, veja bem, ameaçava aqueles que há muito se aproveitavam da generosidade da dama. E por isso ela foi morta. Harrison sussurrou. Mas por que esta noite? O olhar de Poirot se voltou para a chama da vela, firme e dourada. Porque esta noite ela pretendia falar. Ela reuniu todos vocês. Não para comemorar, mas para se confessar. Uma rajada de vento sacudiu as vidraças, apagando a vela. O rosto de Poirot mergulhou na sombra, e sua voz saiu baixa, deliberada. O assassino sabia que, uma vez dita a verdade, sua ruína seria completa. Então escolheram a escuridão, literal e moral, para silenciá-la. A sala pareceu se apertar com o peso de suas palavras. Então Poirot deu um passo à frente, sua silhueta emoldurada pela janela. Amanhã, ao amanhecer, reunirei todos aqui. As pequenas células cinzentas estão quase prontas para revelar o segredo que matou o Natal. Ele olhou para o salão, onde o eco fraco de passos, suaves, hesitantes, se desvaneceu no silêncio mais uma vez. Mas por enquanto, disse ele baixinho, o culpado treme, deixe-os. A noite ainda não acabou para eles, e eu também não. A vela foi reacendida, sua chama frágil tremendo como se também sentisse o peso do que permanecia no ar, sem ser dito. Poirot ficou imóvel, relendo a carta, cada palavra absorvida com um cuidado que beirava a reverência. Então dobrou-a e guardou-a no bolso do paletó. É estranho, Hastings, murmurou, como os mortos podem falar mais claramente do que os vivos, se ao menos soubermos ouvir. Eles deixaram o escritório em silêncio, fechando a porta atrás de si. O corredor adiante estava repleto de retratos. Gerações de Harringtons olhando para baixo com severa desaprovação, como se o escândalo daquela noite tivesse atravessado séculos. Hastings, seguindo o passo firme de Poirot, não pôde deixar de olhar para trás em direção à porta trancada da biblioteca. O peso daquele cômodo silencioso parecia oprimir a casa, como se o espírito de Lady Harrington ainda pairasse perto de seu vestido manchado de sangue. Na escada, um leve farfalhar quebrou o silêncio. Uma sombra se moveu rapidamente no patamar, recuando para a penumbra acima. Poirot ergueu a vela bem alto. Mademoiselle Ross, disse ele calmamente, pode descer. Evelyn congelou no meio da escada, uma das mãos agarrada ao corrimão, o rosto pálido sob a luz bruxuleante. Ouvi vozes, disse ela fracamente. Não conseguia mais ficar sozinha. De fato, disse Poirot, e no entanto, é um hábito curioso vagar tão tarde quando a casa está cheia de suspeitas. Ela prendeu a respiração. Eu não estava vagando. Ouvi alguma coisa, um barulho vindo do escritório. Ah, então você não está enganado, pois era alguém lá. Mas eles já se foram. Poirot desceu os últimos degraus e encontrou o olhar dela. Diga-me, mademoiselle, a senhora era secretária dela, não era? A senhora conhecia os negócios dela intimamente? Sim, tudo. Eu administrava a correspondência dela, os investimentos dela. Ela confiava tudo a mim. E, no entanto, disse Poirot suavemente,
Você não sabia que ela pretendia fazer de você o executor de seus bens. O choque em seu rosto era inconfundível. O quê? Isso não pode ser verdade. Ah, mas a carta que ela deixou para o advogado confirma. Seu nome, escrito de próprio punho. Ela devia querer te contar hoje à noite. Lágrimas brotaram de repente nos olhos de Evelyn. Ela queria me libertar, sussurrou. Disse que eu estava presa há muito tempo a coisas que não entendia. Mas pensei que ela se referia à minha posição, não à sua vontade. O olhar de Poirot se suavizou. Talvez ela quisesse dizer as duas coisas. Ele deu um passo à frente. A senhora a amava, mademoiselle, mas também temia o poder que ela tinha sobre você. Alguma vez sentiu que ela escondia algo, um segredo que não queria que você soubesse. Evelyn hesitou, depois assentiu. Havia cartas que ela nunca me deixou ver. Uma caixinha que ela guardava trancada na mesa. Uma vez perguntei sobre isso, mas ela ficou furiosa e disse que alguns conhecimentos são venenosos. Nunca mais perguntei. Veneno, repetiu Poirot lentamente, a palavra se enrolando em sua boca. Sim, uma escolha interessante. Que esta noite ela decidiu levantar a tampa daquela caixa figurativamente, se não literalmente. O momento é muito deliberado. Hastings franziu a testa. Você acha que ela quis revelar algo sobre um dos convidados? Os olhos de Poirot brilharam. Exatamente. Ela os reuniu não só para celebrar o Natal, mas para expor mentiras. Só que ela não viveu para entregar sua mensagem. Evelyn estremeceu. Então quem a matou devia saber o que ela planejava dizer. Poirot assentiu gravemente. E, no entanto, há mais. Alguém mexeu na caixa de fusíveis antes do brinde, preparando a escuridão como cortina para o crime. Esse alguém devia saber do plano dela e o layout da casa. A voz de Evelyn tremeu. Você quer dizer? Alguém próximo dela. Sim, disse Poirot suavemente. Alguém muito próximo. Uma rajada de vento sacudiu as janelas altas, fazendo as velas tremeluzirem descontroladamente. Evelyn se assustou com o som, agarrando-se ao corrimão com mais força. Poirot a observava, com o olhar penetrante apesar da calma. Vá agora, mademoiselle, disse ele gentilmente. Tranque a porta e não atenda se alguém bater. Amanhã eu a chamarei quando for a hora. Ela hesitou como se quisesse dizer mais alguma coisa, depois assentiu e desapareceu escada acima. Seus passos ecoaram fracamente, depois cessaram. Hastings virou-se para Poirot com a testa franzida. Ela está apavorada, mas não parece capaz de cometer um assassinato. Poirot deu de ombros levemente. Não, talvez não seja capaz, mas é capaz de ficar em silêncio, o que às vezes é pior. Ele começou a andar de um lado para o outro, com as mãos cruzadas atrás das costas. Há um elemento que me perturba, Hastings. O perfume. Ele está presente em todas as cenas onde a mentira se esconde. Ele se apega à biblioteca, ao escritório, ao quarto de Mademoiselle Valley. É o fio que une as ações, mas a quem ele realmente pertence? Com certeza da Verônica, disse Hastings. Você sentiu o cheiro quando entrou no quarto dela? Sim, disse Poirot. E ela insiste que é dela. No entanto, Evelyn, ela usa a mesma fragrância. E ambas as mulheres mentem para proteger algo. E se o cheiro que seguimos não for de uma pessoa, mas de um momento compartilhado por dois? Hastings pareceu confuso. Um momento? Poirot parou de andar. Um segredo, meu amigo. Algo que ambos sabiam. Algo que Lady Harrington descobriu. Antes que Hastings pudesse responder, um ruído agudo ecoou no andar de cima. Um baque, seguido por um grito fraco. Poirot se virou instantaneamente e começou a subir as escadas, seu pequeno corpo se movendo com uma velocidade surpreendente. A porta do quarto de Verônica Valley estava entreaberta, balançando ligeiramente. Poirot a empurrou. A atriz sentou-se na beira da cama com uma das mãos pressionada contra a testa, o rosto pálido. Os restos de um copo estilhaçado jaziam a seus pés. Perdoe-me, murmurou com a voz trêmula. Acordei e encontrei alguém no meu quarto. Uma sombra.
Ela fugiu quando a chamei. Você viu quem era? Perguntou Poirot. Não, a luz estava muito fraca. Mas ouvi um som, o tilintar de algo metálico, como chaves. Poirot olhou para a penteadeira. O pequeno frasco de perfume de cristal havia sumido. Apenas um leve anel de líquido cintilava na madeira. Ah, murmurou. Então nosso visitante tem bom gosto. Eles não aceitam ouro, mas perfume. Verônica o encarou confusa. Perfume? Por que alguém iria... Por que, mademoiselle? Interrompeu Poirot. É a única coisa que pode confundir os sentidos. Permanece onde o corpo não esteve e trai os culpados onde eles pensam estar seguros. Ele olhou para a janela, onde a neve brilhava fracamente ao luar. O assassino continua se movendo entre nós, cada vez mais desesperado. Eles apagam rastros, substituem chaves, roubam garrafas, tudo para completar a mentira. Mas eles se esquecem, Hastings, que mentiras são como pegadas na neve. Por mais leves que sejam, deixam uma marca. Ao saírem do quarto de Verônica, Poirot parou no patamar. O leve aroma de jasmim invadiu o corredor novamente, trazido por uma corrente de ar fria. Mas desta vez, por baixo dele, havia outro aroma, suave, metálico, inconfundível. Sangue, disse Poirot suavemente. Já é fresco. Ele se virou para Hastings, com os olhos subitamente brilhando de compreensão. Depressa, voltem para o escritório. Eles correram pelo corredor. A porta estava escancarada, a vela apagada. Sobre a mesa, onde a carta estivera momentos antes, havia uma mancha vermelha e um pedaço de tecido rasgado preso na gaveta. Poirot o pegou delicadamente. A ponta de uma manga de seda branca levemente perfumada. Ele então sorriu, um sorriso frio e preciso. Ah, o assassino ficou impaciente. Eles temem ser descobertos, e ao fazer isso, me deram o fio da meada. A casa ficou em silêncio novamente, o uivo da tempestade retornando ao seu lamento distante. Poirot se endireitou, seus olhos brilhando como aço na luz vacilante. Amanhã, Hastings, disse ele suavemente, nós os reuniremos a todos. O Natal amanhecerá com justiça, e a verdade será revelada. O vento lá fora enfraquecera, transformando-se num murmúrio lento e suspirante, como se a própria noite estivesse exausta pelo peso do que testemunhara. Dentro de Harrington Hall, o ar estava mais frio agora. O fogo na grande lareira havia se transformado em cinzas há muito tempo. Poirot estava de pé ao lado da escrivaninha, com o pedaço rasgado de seda branca ainda entre os dedos. Seu leve perfume de jasmim pairava no ar como uma acusação. Hastings o observava, inquieto no silêncio que se seguiu. Poirot, disse ele baixinho, esse tecido pode pertencer a qualquer uma delas. Tanto a senhorita Vale quanto a senhorita Ross estavam de branco esta noite. Poirot assentiu sem levantar os olhos. Sim, mon ami, e ambos usam o mesmo perfume. Esse é o problema, não é? 2 mulheres, 2 segredos e um perfume que esconde em vez de revelar. Ele girou o tecido delicadamente na mão, seus olhos aguçados captando algo na borda. Um minúsculo pontinho de fio dourado, quase invisível. A expressão de Poirot mudou. Ah, sussurrou ele, mas aqui... Isto é muito curioso. O fio não é branco, não é de manga, mas de bordado. E qual das nossas damas usa bordado, Hastings? Hastings pensou. Verônica Vale. Os punhos do vestido dela tinham costuras douradas. Os de Evelyn eram de seda lisa. Exatidão. Poirot colocou o fragmento cuidadosamente sobre a mesa. Então nossa visitante da meia-noite não era Evelyn Ross, como ela queria que acreditássemos, mas a própria Mademoiselle Vale. E, no entanto, ela não veio para matar novamente, mas para recuperar algo. Talvez eu já tivesse encontrado o que ela temia. Antes que Hastings pudesse responder, passos ecoaram fracamente pelo corredor, rápidos, leves, e parando em frente ao escritório. Poirot se virou para a porta quando ela se abriu com um rangido. O inspetor Jameson estava ali, com o sobretudo pesado desabotoado,
a expressão cansada mais severa. Já acordou, Poirot? Aposto que não pregou os olhos. Dormir, meu caro inspetor, é um luxo para quem nunca ouviu mentiras sussurradas no escuro, disse Poirot secamente. Diga-me, você já verificou todos os convidados? Todos os cômodos? O coronel está andando de um lado para o outro, o dramaturgo tomando café e as damas estão trancadas em seus aposentos, como você avisou. Ninguém saiu da casa. Mas, acrescentou Jameson olhando para a janela, temos um conjunto de gravuras novas do lado de fora desta aqui. Poirot ergueu uma sobrancelha. Impossível. A neve parou há 1 hora. Jameson deu de ombros. Então são recentes. Borrados, mas suficientemente claros. Pés pequenos, a julgar pela aparência. De mulher, talvez. Levam ao terraço lateral. Bom, disse Poirot suavemente. Então nosso pássaro pensou em voar, mas achou a gaiola muito bem fechada. Venha, vamos ver onde as asas tocaram a neve. Eles entraram no frio cortante. O céu estava agora de um cinza claro, com os primeiros sinais da aurora se aproximando do horizonte. O mundo estava abafado, silencioso, cada som engolido pela neve. Poirot se movia lentamente, o olhar fixo nas leves marcas que se arrastavam pelo terraço. Elas levavam à balaustrada de pedra, onde o gelo havia derretido sob a mão enluvada. Dali os rastros retornavam em direção à casa. Ela mudou de ideia, murmurou Hastings. Não, disse Poirot. Ela foi interrompida. Ele se agachou ao lado da pegada mais próxima, limpando uma camada de neve para revelar a forma nítida abaixo. Salto alto, bico fino. Mademoiselle Vale de novo. Mas veja, aqui o salto desliza ligeiramente para a esquerda. A marca de alguém se movendo rapidamente, talvez com medo. Ele se endireitou. Ela saiu para esconder algo, não para fugir. E quando me ouviu no escritório, recuou. A questão é, o que ela queria esconder? Jameson deu um grunhido baixo. Seja lá o que for, está enterrado sob 15 centímetros de neve agora. Você não encontrará muita coisa até de manhã. Poirot pareceu pensativo. Talvez. Mas há um lugar que nem a neve consegue enterrar. Uma consciência. Ao retornarem à casa, o relógio de pêndulo começou a soar 4 badaladas. Poirot fez uma pausa ouvindo o eco. 4 horas a hora antes da confissão, murmurou. Ao nascer do sol, a verdade cobrará o que lhe é devido. Quando retornaram à sala de estar, Leonard Pierce estava sentado perto da lareira apagada, com o rosto pálido e os olhos avermelhados. Ele ergueu os olhos quando eles entraram. Ouvi barulhos, disse ele trêmulo. Pés correndo. O que está acontecendo agora? Paciência, monsieur, respondeu Poirot calmamente. Tudo ficará claro em breve. Mas diga-me, o senhor falou com Mademoiselle Vale depois da nossa conversinha de hoje? Pierce hesitou com o maxilar tenso. Ela veio até a minha porta. Disse que não suportava ficar sozinha. Eu disse para ela voltar para o quarto. Só isso. Os olhos de Poirot se estreitaram ligeiramente. E ela obedeceu? Ele hesitou novamente. Eu acho que sim. Pensou, senhor? É uma questão fácil de entender. Ou ela pensou ou não pensou. Pierce desviou o olhar. Ela foi embora. Eu tranquei a porta. Poirot deu um leve sorriso. Haja fechadura. Ela dá coragem aos covardes e um falso conforto aos culpados. Virou-se para Hastings. Você se lembra, mon ami, do que eu disse? Nenhum assassino dorme de verdade na primeira noite. Eles andam de um lado para o outro, fazem visitas, escutam atrás das portas. Eles agem, mesmo quando acreditam que todos os olhos estão fechados. Pierce levantou-se abruptamente. Está me acusando de alguma coisa de novo? Poirot ergueu a mão calmamente. Não, monsieur. Não, o senhor. Mas o senhor ainda pode ser muito útil para mim. Ele se aproximou, com o olhar penetrante como vidro. Você disse que Mademoiselle Vale veio até você. Ela estava de roupão. Sim, branco, com detalhes dourados. Ah, perfeito, disse Poirot suavemente. O mesmo vestido que ela usou
quando foi sorrateiramente ao escritório mais tarde. Ela temia que eu tivesse encontrado algo que a indicasse. Mas por que deveria temer? A menos que esse algo existisse, Pierce franziu a testa. Você está dizendo que ela voltou para destruir provas? Talvez, disse Poirot, mas não de sua culpa no assassinato. Não, ela esconde outro segredo. Um segredo que compartilha com a vítima. Virou-se para Jameson. Inspetor, quando amanhecer, peço que abra completamente a escrivaninha de Lady Harrington. Há uma caixa, um pequeno caixão trancado, que acredito que nos dirá por que ela teve que morrer. Jameson assentiu, sério. E até lá. Poirot sorriu, com uma leve expressão de satisfação nos lábios. Até lá vamos deixar a tempestade descansar e deixar que os que estão nesta casa vejam as sombras se avolumarem em suas mentes. O medo, inspetor, é a confissão mais eficiente de todas. O cinza da aurora começou a penetrar pelas janelas altas enquanto conversavam. Poirot foi até o vidro e contemplou a propriedade coberta de neve. A primeira luz tocou o horizonte, pálida e incerta. A noite está quase acabando, disse ele baixinho. E quando ela morrer, morrerão também as mentiras que viveram nesta casa. Ele se virou sua silhueta emoldurada pela manhã escura. Reúna todos depois do café da manhã, inspetor. Na biblioteca, onde esta triste história começou. Lá abriremos a cortina do último ato de O Caso do Segredo que Matou o Natal. Ao sair da sala, Poirot, sua pequena figura parecia quase espectral na penumbra, mas havia uma segurança calma em seus passos, a certeza de um homem que seguira cada fio até o fim. A casa se acomodou atrás dele com um gemido de madeira velha e, pela primeira vez desde o assassinato, pareceu prender a respiração, aguardando o amanhecer e o julgamento. A primeira luz da aurora esvaiu-se lentamente no horizonte, banhando os jardins nevados de Harrington Hall com um prateado opaco. A casa, finalmente silenciosa após uma longa e febril noite, parecia prender a respiração pelo que estava por vir. Poirot estava parado junto à janela da biblioteca, embaçada pela geada, seu reflexo pálido contra o vidro frio. Atrás dele, o fogo havia sido reacendido, seu suave crepitar o único som na sala cavernosa. Ele se virou quando o inspetor Jameson entrou, seguido pelos hóspedes cansados, com os rostos contraídos e sombreados pela insônia. O coronel Stratford foi o primeiro a falar, com a voz entrecortada e áspera. Suponho que este circo tenha um fim, Poirot. Você nos fez andar de um lado para o outro como prisioneiros. Vamos ouvir. Quem a matou? Poirot inclinou a cabeça cortesmente. Na hora certa, mon coronel. Antes de acusarmos, precisamos primeiro entender. O coronel bufou e deixou-se cair pesadamente numa cadeira, com as mãos firmemente entrelaçadas sobre os joelhos. Verônica Vale estava afastada, perto da lareira. O rosto pálido, mas composto, uma figura de dignidade cansada em seu vestido bordado. Evelyn Ross permanecia junto à porta, silenciosa, com os olhos inchados de lágrimas. Leonard Pierce, inquieto e com a barba por fazer, serviu-se de um conhaque com as mãos trêmulas, embora fosse indecentemente cedo para tamanha coragem. Harrison pairava perto das cortinas, rígido e ansioso, como se todo o acontecimento fosse uma ofensa ao seu senso de ordem doméstica. Poirot foi até o centro da sala. Vocês se reuniram ontem à noite para celebrar a temporada, não é? Mas a festa de Lady Harrington não foi um banquete de boa vontade. Foi uma revelação, um acerto de contas há muito preparado. Ela havia tomado uma decisão que mudaria o destino de todos nesta sala. Ele deixou as palavras se assentarem, o silêncio se estendendo tenso. Ela havia descoberto uma fraude, continuou ele suavemente, e pretendia expô-la. Em sua carta ao advogado, nomeou uma nova executora para seu espólio, a senhorita Evelyn Ross. Mas isso, meus amigos, era apenas a superfície de seu plano. A verdadeira revelação estava dentro do pequeno caixão trancado, encontrado em sua escrivaninha.
Jameson deu um passo à frente, segurando uma caixa laqueada com o fecho de latão recém-quebrado. Poirot a pegou e abriu com cuidado. Dentro, cuidadosamente dobrada, havia um punhado de cartas, envelhecidas, amareladas nas bordas, seladas com a mesma caligrafia delicada. Estas, disse Poirot calmamente, são as correspondências entre Lady Harrington e um Sr. Alistair Vale, o falecido marido da nossa querida Verônica. Eles revelam um caso que ocorreu muitos anos atrás, antes da viuvez de Lady Harrington. Ela o encerrou abruptamente com medo de escândalo, mas quando Sir Alistair morreu, fez certas contribuições à viúva para aliviar a consciência dela. Durante anos, ela apoiou a carreira da senhorita Vale, sua fama, seu conforto, mas a culpa se torna mais pesada com o tempo. A compostura de Verônica vacilou, suas mãos apertando a lareira com força. Ela teve pena de mim, disse ela em voz baixa e trêmula. Sempre teve pena, sempre me lembrando que sua caridade tornou minha vida possível. Sim, disse Poirot, e ontem à noite ela pretendia acabar com isso também. Seu novo testamento, se ela tivesse vivido para assiná-lo, teria revelado o caso ao seu advogado e revogado os acordos financeiros que o prendiam. Ela queria fazer as pazes com a verdade, independentemente de quem ela ferisse. Um murmúrio percorreu a sala. A respiração de Verônica se acelerou. Isso é mentira. Johnny gritou de repente. Ela não me humilharia daquele jeito. Ela me prometeu discrição. Os olhos de Poirot brilharam. E mesmo assim ela guardou as cartas. A promessa, veja bem, foi quebrada no momento em que ela decidiu contar sua história. Você descobriu isso ontem à tarde, quando foi ao escritório dela sem avisar. Os lábios de Verônica se abriram em descrença. Como você sabe disso? A mão de Poirot se moveu em direção à escrivaninha. Porque você deixou um rastro do seu perfume no abridor de cartas. Você discutiu, Mademoiselle Vale. Os criados ouviram as vozes alteradas, mas ignoraram. Ela lhe disse que pretendia revelar tudo, e você a deixou com raiva no coração. Mais tarde, quando o grupo se reuniu, você viu sua chance. Você mexeu na caixa de fusíveis antes do jantar, preparando o apagão. E quando as luzes se apagaram, você atacou. A atriz deu um passo para trás, o rosto ficando pálido. Não, eu não fiz isso. Você não tem provas. O olhar de Poirot não vacilou. Pelo contrário, você deixou cair parte da sua manga bordada quando voltou mais tarde naquela noite para pegar a chave do bolso dela. Você queria fazer a cena parecer como se ela tivesse se trancado, mas você avaliou mal a escuridão e o fiozinho de ouro o traiu. Sua mão tremia ao lado do corpo. O quarto parecia se apertar ao seu redor, cada respiração superficial. Evelyn emitiu um pequeno som de horror. A voz de Poirot suavizou-se quase triste. Acho que você não pretendia matá-la. Pretendia silenciá-la, talvez assustá-la, destruir as cartas que ela prometera manter em segredo, mas sua mão foi fundo demais. No blackout, você pensou apenas em autopreservação e quando as luzes voltaram, deixou que o horror do seu próprio ato o escondesse entre os inocentes. A compostura de Verônica se desfez. Seus ombros cederam e ela cobriu o rosto com as mãos. Ela não me deixou nada, sussurrou. Nada além de vergonha. Eu não podia deixar que ela me arrastasse por isso de novo. Poirot curvou levemente a cabeça. Muitas vezes é o passado, não o presente, que nos leva à loucura. Jameson avançou sério e silencioso. Verônica ergueu a cabeça, a voz baixa e distante. Eu não quis dizer isso. Juro que não. Eu sei, disse Poirot gentilmente. Mas a intenção não pode desfazer o ato. Enquanto Jameson a conduzia para fora da sala, os outros permaneceram imóveis em silêncio. O coronel olhava fixamente para o fogo, sem piscar. Pierce pousou o copo com a mão trêmula. Evelyn afundou-se em uma cadeira, pálida e imóvel. Poirot voltou-se para a janela, observando os primeiros raios de sol penetrarem pelos galhos cobertos de neve. Acabou, disse ele baixinho. Lady Harrington pode descansar agora. Sua verdade foi dita, embora tenha tido um preço.
Hastings se aproximou dele em voz baixa. Você teve pena dela, não é? Senhorita Vale. A expressão de Poirot se suavizou. Sim, meu amigo. Ela não é o monstro que imagina ser. Apenas mais uma alma devorada pelo orgulho e pelo medo. Mas a justiça deve ser feita, mesmo quando dói o coração. Ajustou os punhos, restabeleceu a ordem habitual e caminhou até a porta. A neve lá fora cintilava sob o pálido sol de inverno. A tempestade havia passado, o ar fresco e limpo novamente. Poirot parou na porta e olhou para o quarto. Os vidros quebrados, o fogo se apagando, o fantasma do caos da noite, e suspirou baixinho. Ah! Disse ele com uma melancolia silenciosa. O Natal é para o perdão, mas o assassinato não deixa espaço para milagres. E com isso, Hercule Poirot saiu para a fria luz da manhã, sua pequena e precisa figura cortando o silêncio, enquanto a grande casa de segredos permanecia imóvel atrás dele, seus mistérios finalmente revelados. A manhã já havia rompido quando Poirot entrou novamente na sala de estar, onde o pálido sol de inverno entrava fracamente pelas altas janelas foscas. A tempestade havia passado, deixando os jardins cobertos de neve lisa e intocada, o mundo lá fora calmo novamente, após sua longa noite de turbulência. Lá dentro, a lareira havia sido reacendida. Chiava e murmurava baixinho, como se estivesse cansada dos segredos que ouvira. O aroma de café pairava levemente no ar, mas ninguém o havia tocado. O inspetor Jameson já havia partido com Verônica Vale sob sua custódia, o ruído das rodas da carruagem ainda ecoando fracamente ao longe. Os outros permaneciam ali, subjugados e com os olhos pesados, sombras de si mesmos. O coronel olhava fixamente para as chamas, como se elas pudessem consumir a lembrança de tudo o que ouvira. Leonard Pierce estava sentado curvado perto da janela, com as mãos firmemente entrelaçadas, os olhos fixos na brancura. Além, Evelyn Ross se movia silenciosamente pela sala, sua presença calma, o rosto pálido, mas estranhamente sereno, como se a verdade, por mais terrível que fosse, finalmente tivesse libertado algo dentro dela. Poirot se mantinha afastado, seu pequeno corpo ereto e digno, cada traço de seu ser composto. Seu olhar percorreu lentamente um rosto para o outro, antes de se fixar no relógio. É curioso, não é mesmo? Disse ele suavemente. Como a paz pode retornar tão rapidamente após um grande caos, como a neve que cai para cobrir todos os vestígios do que estava por baixo. Hastings, parado perto da lareira, assentiu levemente. Então acabou, disse ele. Parece quase irreal. Não, meu amigo, disse Poirot em tom gentil. É muito real. Mas a verdade é sempre assim. Quando chega, não grita. Ela se instala silenciosamente, e o mundo finge que ela não mudou. Mas mudou. Ele se virou para Evelyn, que estava ao lado do retrato de Lady Harrington, a grande pintura que agora parecia contemplar a sala com um olhar severo e indulgente. A senhora foi corajosa, mademoiselle, disse Poirot. Sua lealdade era tanto sua força quanto sua fraqueza. A senhora desejava proteger a mulher que a protegeu. Mas segredos são como fantasmas. Eles não permanecem enterrados. Ela sabia que sua própria verdade não descansaria até que fosse dita. E ao dizê-la, ela a libertou também. Os olhos de Evelyn brilharam. Eu daria qualquer coisa para ter impedido isso, sussurrou ela. Ela foi a única família que já tive. Poirot inclinou a cabeça gravemente. E talvez, à sua maneira, ela desejasse que você tivesse uma vida que não dependesse mais da dela. Ela a escolheu como sua executora, porque confiava mais no seu coração do que na sua experiência. Esse, mademoiselle, é o presente mais verdadeiro. A moça baixou a cabeça, as lágrimas caindo silenciosamente. Poirot esperou um momento, permitindo que o silêncio se instalasse novamente, e então se virou para Leonard Pierce. E você, senhor, disse ele suavemente, talvez também encontre sua redenção na criação. Escreva, sim,
mas escreva com a verdade. Você viu a escuridão por trás da vaidade humana. Use-a, transforme-a em arte. É um legado melhor do que o arrependimento. Pierce deu um sorriso fraco. Talvez eu consiga, disse ele com a voz rouca. Se alguém ainda me ler depois disso. Os olhos de Poirot brilharam gentis. A fama é uma amante volúvel, mas adora o trágico. Você verá. Uma leve onda de riso cansado percorreu a sala, quebrando por fim a solenidade sufocante. Poirot sorriu levemente, e então foi até a lareira, onde ainda permaneciam os resquícios da última noite de Lady Harrington. Algumas flores murchas, um copo vazio e o fragmento de um enfeite quebrado da árvore de Natal. Pegou o pedaço, um pequeno anjo dourado com uma asa faltando, e girou-o pensativamente na mão. Então, murmurou ele, termina onde começou, na generosidade, no orgulho e na tragédia daqueles que não conseguiram se livrar do passado. Lady Harrington procurou aliviar sua consciência, e ao fazê-lo, expôs os corações de todos ao seu redor. É sempre assim. Quando uma alma busca a verdade, muitas precisam se colocar sob sua luz. Ele pousou o fragmento delicadamente e ajeitou os punhos. E, no entanto, acrescentou suavemente, ainda há uma bondade a ser encontrada em tais finais. Para aqueles que ficam, há a chance de recomeçar. Hastings olhou para ele com silenciosa admiração. Você sempre encontra algo humano nisso, Poirot, disse ele. Mesmo quando é a coisa mais sombria do mundo. Poirot deu um leve sorriso. Mais oui, mon ami. Assassinato. É a expressão máxima da fraqueza humana, não do mal. Para entendê-lo é preciso entender o coração que o comete. Ele fez uma pausa, olhando para a janela onde a luz do sol agora brilhava fracamente na neve. Mas venha, Hastings. Cumprimos nosso dever. O caso do segredo que matou o Natal está terminado. Talvez seja a hora de um pequeno café da manhã, e do calor que não vem do fogo, mas da paz. Eles se viraram em direção à porta. Evelyn permaneceu ao lado do retrato, com a mão pousada levemente na moldura, como se estivesse se despedindo. O coronel levantou-se lentamente, com a rigidez da idade e da vergonha em seus movimentos, enquanto Pierce permanecia junto à janela, observando a claridade que retornava ao dia. Quando Poirot e Hastings entraram no corredor, o leve toque do relógio ecoou mais uma vez pelo salão. Poirot parou ouvindo e então falou baixinho, meio para si mesmo. É estranho, Hastings. Todo Natal as pessoas falam de luz e perdão, de esperança renascida. No entanto, é sempre a verdade, não a fé, que redime a alma no final. Hastings assentiu pensativo. Você acha que Lady Harrington encontrou a paz, Poirot? O sorriso de Poirot era pequeno e melancólico. Sim, disse ele suavemente, pois ela não esconde mais seu segredo. O resto, mon ami, é entre ela e Le Bon Dieu. Eles caminharam pelo grande salão passando pela silenciosa árvore de Natal, cujas velas haviam queimado até os tocos. O ar frio da manhã os encontrou quando as portas da frente se abriram, nítidas e claras após o confinamento da noite. Poirot parou uma vez na soleira, com o chapéu na mão, e olhou para a casa imponente uma última vez, o lugar onde o orgulho encontrara a consciência e onde, sob os ornamentos dourados e a neve, a fragilidade humana mostrara sua face mais uma vez. Ele ajustou o bigode com meticulosa precisão e saiu para o brilho branco da manhã. A neve estalava sob seus sapatos enquanto descia os degraus, o ar fresco e vivo, com a tênue promessa de renovação. Atrás dele, os sinos da igreja da aldeia começaram a tocar, fracos mas claros, através do ar parado, um som que carregava luto e esperança. Poirot ergueu os olhos em direção ao som, com uma expressão calma, quase contente. Ah! Murmurou para Hastings ao seu lado. Mesmo depois da morte e da decepção, existe música. É por isso, mon ami, que ainda acredito na ordem das coisas. E com isso, Hercule Poirot, imaculado como sempre, continuou caminhando pela neve,
deixando para trás uma casa de segredos agora finalmente apaziguada, e um mistério que, finalmente, havia se rendido à luz.